O dia 31 de março marca os 60 anos do início da última ditadura militar brasileira. Naquele dia, em 1964, o Brasil sofria um golpe de Estado que durou até 1985 e jamais deve ser esquecido. Hoje, o Metrópolis conversa com o historiador Rodrigo Pato Samota, que vai analisar se há uma vontade por parte das Forças Armadas de desvincular sua imagem ao golpe. Primeira coisa é sobre o retorno dos militares à cena pública no Brasil. Não começou com o Bolsonaro, começou com o Michel Temer. O Michel Temer, quando assumiu a presidência depois do impeachment da Dilma Rousseff, ele começou a se apoiar muito nos militares e entregou posições estratégicas para os militares. Então, o empoderamento dos militares começou com o Temer e aumentou com o Bolsonaro, piorou com o Bolsonaro. A segunda pergunta, se querem os militares desvincular a sua imagem de 64, eu não diria que é isso. Eles não querem fazer isso porque eles têm orgulho de 64, né? Os militares não têm qualquer arrependimento de terem dado um golpe em 64 e estabelecido uma ditadura. Eles têm orgulho disso, eles acham que nós deveríamos agradecê-los por isso, né? Eu acho o contrário, né? Eu acho que isso é uma mácula na história das Forças Armadas brasileiras da qual eles deveriam se desvencilhar, não fingindo que a coisa não existiu, mas tentando enfrentar esse tema e tentando se explicar, em algum momento pedir perdão por terem torturado, desaparecido com pessoas. O que eu acho que eles querem fazer vamos dizer assim, silenciar um pouco esse tema, assim, tentar fazer com que as pessoas não pensem nisso. Acho que houve uma pressão sobre o governo Lula para que ele não fizesse alusões a 64, para que o seu governo não comemorasse, não tivesse iniciativas de memória sobre 64. Acho que nesse momento eles não querem ficar lembrando isso para poder lidar com o problema do golpismo atual, do golpismo do 8 de janeiro, do golpismo de dezembro de 2022, que envolveu muitos militares, né? Envolveu principalmente aquele círculo em torno do Bolsonaro, o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, o Paulo Sérgio, o almirante lá né, o comandante da Marinha e muitos outros, né, coronéis, tem uma lista muito grande. Vários militares se envolveram com esse plano Bolsonaro de dar um golpe no Brasil, né? O que eles queriam era uma espécie de golpe, impedir que as eleições, que o resultado das eleições fosse concretizado com a ascensão de um novo governo eleito, é golpe, né? É golpe contra as instituições. Eles estão tentando criar uma cortina de fumaça em torno disso, né? Querendo negar que se trata de golpe, mas isso é golpe. A tal minuta golpista previa o fechamento do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma intervenção do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário. Isso é golpe em qualquer lugar do mundo, né? No Brasil, na Cochinchina. Então, eu acho que o tempo hoje, eles preferem que isso não seja lembrado para não ser mais um problema para eles lidarem agora, né? Mas eu acho que é o contrário, né? É preciso lembrar que em 64 os militares brasileiros tomaram o poder com base na visão de que tinham que salvar o Brasil. O salvacionismo, nesse caso, era principalmente em relação à esquerda. Eles achavam, e muitos concordavam com eles, né, que a esquerda no Brasil teria poder para transformar o país, para fazer algum tipo de mudança social, revolução, e eles impediram isso derrubando o governo do João Goulart. Então, o que isso conecta com o presente? Os militares bolsonaristas, golpistas, continuam vendo a esquerda como inimiga, sim? Continuam vendo que a esquerda não pode governar o Brasil, porque eles têm uma visão de que a esquerda é negativa, de que a esquerda é destrutiva, destrói valores, a moralidade, a família, tem uma visão de que a esquerda é corrupta, que é autoritária, enfim. Tudo que gera a rejeição da esquerda e que alimentou esse golpismo recente dos bolsonaristas, tanto militares quanto civis, tem uma relação direta com 64, tem uma relação direta com o golpe de 64 e com a ditadura de 64. Então, para entender por que eles tentaram dar um golpe 2 anos atrás, é preciso entender que eles continuam ligados, do ponto de vista da memória e do ponto de vista dos valores, com 64, né? Com a ditadura de 64. Então, quem é a favor da democracia não pode esquecer 64, tem que lembrar que em 64, em nome de salvar o Brasil, criaram uma ditadura. Eles diziam que queriam salvar o Brasil da ditadura comunista, mas criaram uma ditadura anticomunista, criaram uma ditadura de direita, que trouxe muitos problemas, violência, censura à imprensa, aumento de desigualdades sociais, etc.
Então, a história brasileira é muito assim paradoxal, para não dizer um pouco irônica, porque forças de direita que supostamente querem proteger o Brasil do comunismo e da ditadura de esquerda implantam ditaduras de direita. Nós nunca tivemos ditadura de esquerda no Brasil, nós não sabemos o que é isso. Nós sabemos muito bem o que é ditadura de direita, o que ela significa. Então, acho que isso tem que ser exposto, sabe? Essa obsessão de muitos militares e de muitos civis de que eles têm que agir para impedir que a esquerda governe. Ora, se a esquerda é eleita pela população, ela tem que governar, né? Isso tem que ser tolerado pela direita, né? Democracia pluralista significa isso. Se o povo elegeu o Bolsonaro, eu que não suporto isso, tem que aceitar porque o povo elegeu. E bom, quem não gosta do governo do PT ou do Lula, suporte, porque a população aguente, porque a população elegeu. Então, isso é democracia, né? E a gente tem que defender isso e criticar qualquer tipo de golpismo, tanto de 64 quanto de hoje.